Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Hoje é a lição de número 2 da revista Compromisso. Hoje nós vamos estudar a lição Deus é Criador, baseada em Salmo 104. E para darmos início à nossa EBD de hoje, eu convido a nossa querida adolescente Sofia para fazer a leitura do textuário que está em Salmo capítulo 104, versículo 31. Por favor, Sofia, faça a leitura do textuário. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Muito obrigado, Sofia. Vamos chamar o nosso primeiro professor nessa manhã. Ela vai nos falar um pouco sobre Salmo 104, do versículo 1 ao versículo 5. O esplendor de Deus Criador. E nesse salmo tem um hino que todo mundo conhece. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas de tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Lembra desse hino? E para falar sobre esse salmo, do versículo 1 ao versículo 5, eu convido a nossa querida irmã Tereza Barbosa. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje a lição de número 2, o escritor fala que Deus é Criador. E ele faz a subdivisão do tema. E ele direciona para a criação de Deus. E ele fala sobre o esplendor do Deus Criador. Neste salmo, o Espírito Santo de Deus nos mostra que o conceito da deidade e do poder de Deus Criador não teve a interferência humana, e sim puramente a divina ciência, do Senhor. No versículo 2, ele se refere à grande luz onde Deus habita, da qual nenhum homem pôde aproximar-se, onde a luz aparece, como em Gênesis capítulo 1, como atributo a Deus, a prova da criação. No versículo 3, é a própria criação que serve ao Criador. Ele fez tudo para o seu louvor. No versículo 4, aqui o Espírito Santo nos mostra a sua supremacia sobre os anjos. Este versículo também nos traz o entendimento de que não existe nenhum anjo que tenha independência de Deus. Na Bíblia não consta nenhum anjo aonde ele tenha vontade própria e a hora que a gente chame, ele esteja de junto ao nosso lado, como refere o Salmo 91, sem que não seja por ordem divina. Logo, irmãos, se nós tivermos a oportunidade de vermos um anjo na nossa frente, tenhamos muito cuidado para ver se realmente este anjo é o que o Senhor está mandando. O Espírito Santo nos mostra que do início ao fim deste salmo, toda exaltação, todo engrandecimento é exclusivamente ao Senhor por meio das suas obras. Assim também, irmãos, deve ser a nossa trajetória como cristãos. Do início ao fim, todas as obras, todas as nossas atitudes, todo o nosso viver tem que manifestar a glória de Deus para testemunhar da verdadeira criação de Deus. Este esplendor se completa na revelação do seu amor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos ver na carta que Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. E que o Senhor nos abençoe
e que o Senhor nos dê o entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lembraram do hino, né? Muito obrigado, irmã Teresa. Bendizes, ó minha alma, bendizes ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendizes, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Meus irmãos, dando continuidade ao Deus Criador, eu convido outro professor para nos falar dessa manhã, o Criador, governador e sustentador da vida. E para isso eu convido o nosso querido irmão Gabriel. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trimestre estamos estudando a doutrina de Deus, né? E a lição de hoje trata especificamente de Deus como Criador. Nesse momento eu vou discutir com vocês a respeito de 3 características ou afirmações, né? A respeito desse Deus como Criador. A primeira delas é que Deus é Criador da vida. E para sustentar essa afirmação, vou citar alguns versículos da Bíblia, né? O primeiro versículo se encontra em Neemias 9:6, que diz o seguinte: Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, que fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. O outro versículo que eu vou citar está em Colossenses 1:16, que diz o seguinte: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Meus irmãos, dizer que Deus é criador de todas as coisas parece óbvio para quem é cristão. Mas a gente vai um pouco mais a fundo nessa afirmação, né, para que a gente entenda a forma que Deus criou o mundo, né, para que a gente entenda como é esse Deus criador, né, porque muitas vezes a gente escuta, absorve, né, alguns conceitos que não são bíblicos, que são um engano, né. Então, a primeira afirmação, né, o primeiro conceito que está nessa afirmação é que Deus é criador de tudo que existe e nada existiu antes dele, né? Deus não foi criado, nem é o produto de algum evento aleatório, processo cósmico, nem nada do tipo. Porque tudo se originou dele, e sua existência vai além até mesmo do nosso conceito humano de tempo, né? O tempo também foi criação divina. Então, isso é muito importante, né? Porque existem vários conceitos, até outras mitologias que dizem que os deuses deles, né, foram criados e depois dessa criação, né, não necessariamente por um outro deus, mas uma criação cósmica ou algo do tipo. Depois que foi criado, ele criou outras coisas. Mas isso não acontece com Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, porque ele sempre existiu, né? E tudo existiu a partir dele. O segundo conceito, né, a segunda afirmação, né, é que a criação de Deus não foi um evento aleatório e sem intenção, né? Deus não é que nem outros deuses de outras mitologias que criam as coisas por engano, um tropeço, porque ele dormiu ou algo do tipo, né? Porque tem várias mitologias que tem esse conceito que a criação não foi intencional, mas não é isso. E nem é, né? Deus também não é uma força ou uma energia que cria fenômenos aleatoriamente, né? Deus criou todas as coisas porque ele quis que todas as coisas fossem criadas. Houve uma intenção, né, na criação de Deus. Deus também é um criador consciente de sua criação, né? Ele teve a intenção de criar essas coisas e ele sabe, né? Ele tem consciência que as coisas foram criadas por ele, né? Ele decidiu que elas fossem criadas, né? Então, tudo que existe, existiu ou existirá, era e será da vontade de Deus, né? Deus criou tudo, né, com
E outro conceito também que a gente tem que abordar é que Deus criou tudo com um propósito, né? Só que isso será discutido no outro tópico ainda nessa lição, né? E todos esses pontos que eu estou falando, né, que eu estou comentando aqui, incluem a vida, né? Todos os seres vivos, desde os seres microscópicos até os gigantes, né, como baleia, girafa, elefante, tudo foi criado por Deus, por vontade própria e com um propósito definido. Isso é muito importante, esse conceito é muito importante, porque às vezes ventos de doutrinas entram, né, nas nossas igrejas e tentam distorcer, né, essa característica de Deus. E por isso, né, estamos estudando a doutrina. A segunda característica de Deus que a gente vai tratar nesse tópico é que ele é governador da vida. E, novamente, para sustentar essa afirmação, eu vou me basear em alguns versículos, né? O primeiro deles está em Salmos 97:1, que diz o seguinte: O Senhor domina e governa sobre tudo que existe. Que a terra inteira se alegre com isso, que os vastos e distantes continentes se regozijem com essa verdade. O outro versículo está em Salmos também, só que é 103:19. E ele diz o seguinte, né? O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Quando a gente afirma, né, que Deus governa todas as coisas, incluindo a vida, estamos afirmando, né, que Deus é soberano. Estamos afirmando a soberania de Deus. Ou seja, Deus está acima de tudo e todos. Seu poder é absoluto e ele comanda todas as coisas. Todas as coisas acontecem por vontade dele, por permissão dele, por intermédio dele. Mas além, né, para além desse sentido de governador, né, de soberania de Deus, né, esse governar de Deus também demonstra o seu zelo. Deus é um Deus zeloso, né? Deus zela por sua criação. Por isso ele cuida, ele conduz, ele direciona para o caminho certo essa criação, né? Então Deus está sempre ali encaminhando, né, toda a criação, todo o processo, regindo tudo que existe para direcionar essa criação. E por isso, muitas vezes na Bíblia, ele é comparado com um pastor, né? Porque o pastor está ali com suas ovelhas vigiando, alimentando, conduzindo, regindo e protegendo essas ovelhas, né? Portanto, Deus faz a mesma coisa pela criação. Ele protege a criação, ele dá sustento para a criação, ele vigia, ele conduz, ele rege, né, essa criação. E é justamente esse ponto dele sustentar a criação, sustentar a vida, que vamos discutir agora, o terceiro conceito desse tópico, né? Deus é o sustentador da vida, e esse conceito está atrelado ao fato dele ser criador e governador da vida. Então, a vida, né, como a gente já disse, já discutiu, provém de Deus. Ele é a fonte de toda a vida, ele é a origem de toda a vida, e não existe vida sem Deus, não existe vida além, né, para além de Deus, não existe. Apenas existe vida quando há relação com Deus, né? E para sustentar isso que eu estou falando, é só ler em Apocalipse 22:1, que diz o seguinte: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, Deus é essa fonte de vida e que a gente se conecta, né? Então, nossa vida vem de Deus. Não existe vida sem Deus. E por isso que o salário do pecado é a morte, né? Porque o pecado, o conceito de pecado, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta dessa fonte de vida. Portanto, a consequência, né, do pecado, a consequência do afastamento de Deus é a morte. Porque a vida é Deus, né? E também, né, irmãos, falar de Deus como sustentador da vida também é dizer que ele é nosso provedor. Como está escrito em Mateus 6, 25 e 27, que diz o seguinte: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, né? Deus garante tudo o que é necessário para o sustento da vida. Se estamos vivos hoje, é a graça, é a dádiva de Deus. Por quê? Porque se existem plantas para a gente se alimentar, se existem animais para a gente se alimentar, cogumelos ou tudo que é necessário para o nosso sustento, água e etc., é porque Deus criou todas essas coisas, né, para a nossa subsistência. Né? O sol, a água e os minerais também, que são necessários, né, à vida, tudo que é necessário para a vida, também é criação de Deus. E a continuação desses elementos necessários à vida, né, a continuação do fornecimento desses alimentos, desses elementos necessários à vida, também é da vontade de Deus. Então, tudo foi criado pela vontade de Deus, e que se a vida foi criada e ainda existe, também é da vontade de Deus e é também da graça de Deus, né, do sustento de Deus. Eu sou grato, né, pela oportunidade que foi me dada. Até mais. Obrigado, Gabriel. E eu ainda vou chamar você novamente para dizer o seguinte. Primeiro você falou que Deus é criador, governador e sustentador da vida. Agora, como essa situação que Deus também é quem dá propósito a tudo em nossas vidas? Nos fale um pouco sobre isso também. Olá, amada igreja. Continuando nossa discussão a respeito de Deus como Criador, vamos nos aprofundar mais sobre um dos pontos que mencionei anteriormente, né? Que é que Deus dá propósito a tudo. Como a gente já discutiu, Deus é um criador consciente que fez tudo por sua vontade. Nada foi feito de maneira aleatória. Portanto, tudo tem um propósito, né? Tudo foi posto em um determinado lugar por um motivo. Tudo tem uma motivação e uma finalidade. Até as coisas que nos incomodam, por exemplo, mosquitos, baratas, moscas, contribuem de alguma forma para esse todo, né? Essa criação de Deus. Tudo faz parte por exemplo, os animais fazem parte de uma cadeia alimentar e tudo mais, né? Então, tudo foi feito intencionalmente com um propósito, com um objetivo. E muitas vezes nos questionamos a existência dessas coisas, porém isso faz parte da nossa própria limitação como ser humano. Por Deus ser um ser onisciente, né? Ele vê e compreende o todo. O todo também é no tempo, né? No passado, no presente e no futuro. Então, tudo que foi criado, né? Que vai ser criado, né? E o que está agora, né? Nesse momento, no presente, existindo, tem um propósito, né? E se encaixa nesse plano de Deus. Como está escrito em Provérbios 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E só reforçando o que eu falei anteriormente em relação ao tempo, né? Faz parte também desse propósito, dessa motivação, né? O período, né? O momento em que aquela coisa, daquela determinada criação, né? Foi criada. Então, se estamos aqui agora, nesse momento, nesta cidade, neste lugar, morando onde estamos morando, faz também parte do propósito de Deus em nossas vidas. Como está escrito em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, além de pensar na coisa criada, né, na obra, Deus também pensa nesta obra no tempo e no espaço, no lugar. Então, devemos sempre nos questionar, né, nós como cristãos, por que estamos vivendo aqui, né? Por que estamos vivendo agora e que propósito, que missão Deus tem na nossa vida, né? Claro que todos nós como cristãos, todos que aceitaram a Jesus, sabem que uma das nossas missões que é pregar o evangelho. Mas, às vezes, né, Deus tem um propósito específico em um determinado lugar em que a gente não escuta ou se questiona, né, se realmente é o propósito de Deus, mas tudo, nossa existência e a existência de todas as coisas tem um propósito, e por isso nós temos que nos questionar sempre a respeito desse propósito e dessa missão na Terra, né? Então, basicamente é isso que eu queria expor sobre esse tópico, e eu agradeço minha oportunidade.
Valeu, Gabriel. Eu agora vou convidar um professor, meu querido amigo José Carlos, que é aluno da classe do pastor Walter, que de vez em quando também dá aula na classe e já é nosso querido conhecido aqui da EBD. E esse tópico é a cara de José Carlos. O Criador pôs tudo em seu devido lugar. E por que eu digo que é a cara de José Carlos? Porque a gente sempre conversa e é algo que ele sempre fala. Ele sempre diz o seguinte: Papai do céu faz tudo certinho. E para isso eu convido agora o nosso irmão Zé Carlos para nos falar um pouco sobre isso. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que dê a paz no coração de cada um de vocês, extensiva a toda a família, a sua família. Eu recebi a missão de falar hoje sobre a nossa lição de hoje. O Criador pôs tudo em seu devido lugar. E o textuário dessa lição está lá em Salmo 104, 31, que diz assim: que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que Ele se alegre com aquilo que fez. Maravilha, né? Santo Deus, Pai de infinita misericórdia, louvado seja o teu nome. Meu Deus, nós te agradecemos por esse momento e nos dê sabedoria e unção para falar sobre a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós podemos ver o Salmo 104, de 16 a 20, que diz assim: muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que Ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem os seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas e as lebres se escondem nos rochedos. Tu fizeste a lua para marcar os meses. O sol sabe a hora de se pôr. Tu fizeste a noite e todos os animais selvagens saem quando escurece. Está tudo no controle de Deus. O Criador pôs tudo no seu devido lugar. E nesse cenário nós vamos analisar 3 cenários. O cenário da criação, o cenário da formação da igreja e o cenário da sua vida. E nós vamos verificar que Deus pôs tudo no seu devido lugar. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, Ele criou a terra, criou os animais, criou as florestas. Tudo que existe foi criado por Deus durante 6 dias. No final do 6º dia, Ele criou Adão e Eva. E no 7º dia, Ele descansou. Todos nós conhecemos essa história, né? Em Isaías 45, 18, diz assim: o Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus disse: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Quer dizer, Deus criou o homem e disse: crescei e multiplicai. Deu esse presente para os seres humanos, para a gente viver aqui na terra em paz, né? E Deus pôs tudo no seu devido lugar, fez o jardim do Éden, tudo uma maravilha, né? Nós podemos ter certeza da grandeza do gesto divino na obra da sua criação. Devemos valorizar e contemplar essa obra e verificar que ela cumpre o seu papel, que foi determinado. Veja bem, nós podemos olhar o que foi determinado está sendo cumprido. Veja o sol, está no seu devido lugar, ele nasce todos os dias. Todo dia você vê nascer, se pôr o sol, e a sua luz se espalha pela face da terra e fortalece a existência humana, alimenta o vigor, né? Que importância tem o sol, né? E a chuva, que molha a terra, que produz o fruto, os alimentos para a sobrevivência dos seres vivos, né? E o vento, né? Que ele foi conferido seguir sempre a direção determinada pelas forças que o governam. Quer dizer, nós podemos ver que é um grande projeto de irrigação, né? A chuva associada com o vento, ele vai de um canto para outro, né? Então, assim, o sol, a chuva,
chuva, o vento, eles obedecem o que Deus determinou, o que Deus estabeleceu. E Deus pôs tudo em seu devido lugar. Na igreja também, a mão criadora do nosso Deus, pela sua sabedoria, determinou uma boa convivência entre todos e entre todos. E é na igreja que nós temos que conviver com as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros, convivência, uma convivência saudável. Na igreja, Deus pôs tudo no seu devido lugar. E ainda ordenou, veja bem, 1 Coríntios 12, 28, olha o que está dito. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar línguas estranhas. Então está tudo determinado, tudo dentro de um padrão, E o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, é uma bênção a gente ir à casa do Senhor e buscar a Deus, E buscar a Deus é adquirir o mesmo olhar de Deus, ter a mesma visão dele. É amar a Deus, é olhar na mesma direção dele. E adorar a ele também é cuidar dos seus interesses. É fazer a vontade de Deus. É bom lembrar que Deus quer o melhor para os seus filhos. E ele pôs tudo no seu devido lugar. Tenha certeza disso. E na nossa vida? Na nossa vida, temos uma boa indicação como devemos colocar Deus no lugar correto em nossas vidas. Em Provérbios 3, 5 a 6 diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Meus irmãos, nós temos que, cada momento da sua vida, peça a orientação de Deus, busque a Ele, porque são as escolhas que você faz, o que você está vivendo hoje, são as escolhas que você fez no passado. Busque a orientação de Deus, Ele vai te mostrar o melhor caminho, o caminho certo que você deve seguir. E Ele diz assim: chegares a mim e eu chegarei a vós. E Deus quer conviver com você. Tanto é que desde o princípio, ele todo final de tarde, ele ia lá conversar com Adão. E ele quer falar com você também. Fale com ele. Entre no seu quarto, feche a porta. E ele já sabe o que vos é necessário antes de pedir. Mas ore a Deus, fale com ele. Tenha intimidade com Deus. Às vezes o homem quer só as bênçãos. Mas ele não tem o menor interesse de se relacionar com Deus, com o dono da bênção. Que Deus quer se relacionar com você, conviver com você diariamente. Devemos nos relacionar com Ele de uma forma sadia e plena, pois Deus pôs tudo no seu devido lugar. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo, não tem um defeito. Quem nele espera será surpreendido por suas maravilhas, com certeza. Deus, em sua santificação, Ele nunca nos abandona e nunca desiste do seu Filho. Quando as pessoas justas clamam a Deus, Ele ouve e os livra de todas as aflições. Olha só, meu irmão, Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão, quando Daniel estava vivendo um momento de grande aflição. Mas Deus livrou ele. Deus fechou a boca do leão. E quando ele saiu dali, o próprio rei, o rei Dario, ele teve uma confiança maior em Deus. Daniel também saiu honrado. E Dario falou com ele: olha, Daniel, não posso mudar o decreto que eu assinei, mas o Deus o seu Deus que você confia, Ele vai te livrar. Então, são essas experiências. E Deus está nesse local, no momento certo, colocando tudo no seu devido lugar. É que nos edifica. E a gente tem essa certeza dessa convivência, uma convivência segura,
pois tudo que Deus faz é perfeito. Quem nele espera será não tem dificuldade, né? Então, nada acontece por um acaso. Tudo tem o seu motivo, tem a sua hora, tem o seu lugar para acontecer. Até o fio do nosso cabelo está contado. Diz assim a palavra de Deus. E pela bondade de Deus, pela sua generosidade e por todas as bênçãos que todos os dias Ele nos oferece, nós temos que agradecer diariamente. Tenha fé. Vamos aprender a perceber como é que Deus fala com a gente, né? E receber essas mensagens dadas por Deus como se fosse uma bênção. Às vezes, Deus fala com a gente de várias maneiras. Inclusive, você pode ver, até uma mula falou com Balaão. Né? Mas Deus manda um colega seu de trabalho, manda um irmão seu da igreja. Você assiste um culto e você ouve a palavra de Deus, é um recado para você. Você lê a Bíblia, preste atenção nesses sinais, né? Pois Deus pôs tudo no seu devido lugar. E às vezes a gente deseja coisas que não se realizam por não ser da vontade de Deus. Olha, meu irmão, eu tenho orado assim ultimamente, já há muito tempo, igual aquele rei de Israel que falou: meu Deus, eu não sei nem o que te pedir, mas meus olhos estão postos em ti. Porque Deus é que sabe o melhor para você. Use a sua energia, o seu tempo para agradar a Deus. Medita na sua lei dia e de noite e aceite, obedeça à vontade de Deus. Deus pôs tudo no seu devido lugar. E como Deus pôs tudo no seu devido lugar, e tudo que Ele faz é correto e verdadeiro, abre o seu coração para qualquer mudança que Ele queira fazer na sua vida, mesmo que machuque o seu ego, né? Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o recado, né? E a gente vai se santificando, vai adorando e praticando diariamente, e esse nos dá esse crescimento espiritual, e esse crescimento ele tem que ser consistente e contínuo. Devemos nos posicionar, devemos estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Do Senhor a segurança. Só com Ele podemos desfrutar a paz em dias maus. Deus pôs tudo em seu devido lugar. E concluindo, Deus perguntou a Jó assim: você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Então Jó respondeu: eu conheço que para ti nada é impossível e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tudo é possível para Deus, né? Depender de Deus é viver na sua presença é uma questão de sobrevivência. E a maior ignorância do homem é ele se afastar de Deus. O salmista canta, está lá em Salmos 8, 3, 4. O Senhor Todo-Poderoso, meu Rei, meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Este é o lugar que devemos estar. Vamos fazer o que Pedro também ensina, está lá em 1 Pedro 5,17. Entregue todas as tuas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. E nós, aqui na terra, vamos soltar o cabo da nau, tomar o remo na mão e viver com fé em Jesus. Deus pôs tudo no seu devido lugar. Um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe e que alargue as nossas fronteiras e nos preserve do mal, de modo que não venha nenhum tipo de aflição para a gente. Eu vou pedir ao irmão Gideval que nos louve com esse hino, solta o cabo da nau. Que Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, meu amigo José Carlos. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém, meu irmão. Vamos convidar outro professor agora nessa manhã para nos falar sobre o Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. E para isso eu convidei já um velho conhecido da nossa EBD, é o professor Raimundo Santana. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo e abundante misericórdia de Deus sejam conosco na manhã deste dia. Vamos estudar hoje, baseado no tema que a Escola Dominical nos propõe, o Deus Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. O texto base está no Salmo 104, versículos de 21 a 30, que diz assim: os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais, pequenos e grandes. Ali passam os navios, o Leviatã que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão, e eles se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. E se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Esse texto sagrado, que serve de base para este tema, o Deus Criador espera que vivamos a vida com seus servos vivam a vida com sabedoria, fala da infinita sabedoria de Deus em ter criado como Criador todas as coisas, Ele que as mantém, que as sustenta, que provê o alimento para os seres, tanto na terra como no mar, como no campo, como animais selvagens, como animais, a vida aquática e o próprio ser humano que sai para a sua lida diária, que governa o sol, governa a lua, os astros, enfim. E que envia o seu espírito e renova a face da terra. Enfim, todos esperam de ti, diz a palavra de Deus, dele, do Senhor, o sustento ao seu tempo. Mas vamos ao tema, explorar o tema. Não é? Nós vamos citar aqui alguns exemplos bíblicos, são muitos, mas não podemos, devido ao tempo. Então, vamos citar alguns para aprendermos aqui algo sobre a vida diária. Citaremos alguns exemplos bíblicos que nos mostram o que devemos fazer, que devemos viver com sabedoria divina. Citaremos alguns exemplos bíblicos que nos mostram que devemos viver com a sabedoria divina, que devemos pedir a Deus sabedoria para vivermos. De antemão, eu queria dizer antecipadamente que é fundamental que nós, ao orarmos, peçamos a Deus sabedoria. Sabedoria para vivermos. E sabedoria para andarmos no tempo e no passo da vontade de Deus. Nós não devemos andar nem um time atrás, nem um time à frente. Nós devemos andar no tempo do passo da vontade de Deus. Nós vemos isso na vida de vários servos de Deus que fracassaram, mas nós vemos também na vida de Jesus, o justo, o perfeito, aquele que é o padrão de perfeição, que ele estava sempre no tempo de Deus. Ele não estava nem um passo atrás, nem um passo à frente. Ele estava alinhado em perfeição com a cronologia divina, com o cronos divino. Porque ele vivia com sabedoria. Sobre ele, aliás, está em Isaías 11, que sobre ele repousou o espírito de sabedoria, os 7 espíritos. E um desses 7 espíritos
7 atribuições, não 7 espíritos, mas 7 atribuições do Espírito Santo, é o espírito de sabedoria. Então nós precisamos nos humilhar diante de Deus e pedirmos sabedoria. Então vamos ao primeiro exemplo de servo de Deus que faltou sabedoria e teve encrenca na vida. Até com os erros nós aprendemos, mesmo os erros daqueles que não tiveram sabedoria. O primeiro exemplo que eu quero citar é o exemplo de José, quando ele revelou os seus sonhos aos seus irmãos. Está em Gênesis 37, de 5, versículo 5, 6, de 8 a 11. Diz assim: sonhou José também um sonho que contou a seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. Né? E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Então lhes disse seus irmãos, lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe, a mãe já estava morta, não é? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha, que isso incitou até o desgosto do pai dele. Seus irmãos, pois, o invejavam. Já o invejavam antes. Já tinham um relacionamento ruim com ele antes. Não é? Quando ele conta o sonho, a coisa piora, acirra. Então foi falta de sabedoria dele revelar isso. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Muito bem. Então aqui está o primeiro exemplo. José recebe revelações de Deus. Aqueles sonhos que ele teve eram revelações divinas sobre o futuro dele e o futuro do plano de Deus na vida dele. Como Deus iria usá-lo. A história, o plano de Deus iria se desenrolar ao longo do tempo. Ele teria que esperar as etapas chegarem, mas ele vai e conta os sonhos. Não era para ele contar, era para guardar em segredo. Irmãos, nós não devemos abrir a nossa vida revelando coisas sobre a nossa particularidade, até com Deus, para as pessoas, porque nós não sabemos quem gosta de nós. A verdade é que nós todos somos irmãos, mas são poucos amigos. Não é? A igreja não é perfeita. Então, sonhos devem ser revelados a pessoas de confiança. Você revela os seus sonhos, as pessoas saem detratando você e começam até a lhe odiar. Porque começam a ter ideias estapafúrdias, distorcidas sobre você. Então, não revele seus sonhos para ninguém. Seus sonhos de Deus, os sonhos de Deus para você, guarde com você e espere que Deus os realize no devido tempo. Segundo exemplo de sabedoria, esse aí, José, foi falta de sabedoria. Tá? Agora nós vamos ver um exemplo de sabedoria num jovem, num adolescente. A sabedoria do adolescente Daniel, que tinha cerca de 14 anos, quando foi levado cativo para a Babilônia, exilado, juntamente com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, diante do ministro de Nabucodonosor, diante do ministro do império mais poderoso do mundo da época. Tá? Daniel teve sabedoria para se dirigir àquele homem. Observe, Daniel capítulo 1, versículo 8. Em diante diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele pediu. E olha como ele chega até o homem. Ora, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos demais mancebos que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Olha o que Daniel disse. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ele vai com humildade, ele vai com sabedoria. Ele não vai com arrogância, não quero. Não, ele pede, ele faz uma petição humilde, com mansidão, com brandura, sabendo que ele está sob dominação.
e ele chega, usa as palavras certas, na hora certa, e como diz Provérbios 25:11, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas a seu tempo. Palavras certas, na hora certas, palavras escolhidas para a ocasião correta e dita da maneira correta. Às vezes as palavras são as corretas, mas ditas da forma errada. Ditas com aspereza, com acidez, com vinagre. Ditas como se fosse um ácido que queima, com toxicidade. Isso nós precisamos aprender e nunca vamos estar formados nessa escola. Porque isso depende muito do nosso humor, do nosso estado de espírito. Aí entra aquele fruto do espírito para controlar isso, chamado mansidão e domínio próprio. Sem essas duas características do fruto do espírito, é impossível ter o controle dessas situações. Do controle das palavras, do controle de como falar, onde falar e de como falar. E a hora por que falar. E a hora que não se deve falar. A hora que se deve ficar calado. Muito bem. Terceiro exemplo, a sabedoria das palavras. Olha só, nós já estávamos abordando as palavras no caso de Daniel e de José. E agora vamos ver a sabedoria das palavras proferidas, propriamente dito. Veja, palavras podem gerar ira e contenda, ou harmonia e paz. Palavras podem armar ou desarmar. Palavras podem gerar harmonia, podem gerar ira e contenda, ou contendas, ou harmonia e paz. Podem armar e desarmar. Podem promover a guerra, podem promover a paz. Tá? Observe. A palavra pode ser uma arma. Pode ser uma arma mortal. É o que está em Provérbios 18, de 20 a 21 e Provérbios 12, 18. Vamos aqui. Provérbios 18, de 20 a 21. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, da fala, da palavra. Do que falamos. De como sai a palavra. Sai com amargura? Sai com doçura? Sai com alegria? Sai com tristeza? Sai com ironia? Não é? Aí a guerra começa. E aquele que a ama comerá do seu fruto, seja doce, seja amargo. Nós estamos comendo do fruto do que falamos. A palavra dita, dificilmente você consegue voltar atrás. É impossível. É impossível. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, precisamos de sabedoria para domar nossas palavras. Palavras são resultado do que pensamos. Por isso, antes de falar, devemos pensar se vale a pena falar. Se é hora de falar. Se é o momento certo de falar aquilo que estamos querendo falar. Movidos pela ira, não devemos falar. Movidos pela adrenalina alta, não devemos falar. Aquele não é o momento para falar. Aquele não é o momento para dar uma resposta. E talvez nem haja esse momento. Seria melhor não dar. Minha mãe dizia, a melhor resposta é aquela que não se dá. Mas em certos momentos isso é verdade. É melhor não responder, porque aquilo vai gerar vai ser um fósforo na gasolina. Ou na palha seca. Há outro Provérbios aqui, outro versículo de Provérbios, né, que é um provérbio de Salomão, que foi o homem mais sábio e ao mesmo tempo mais louco, porque ele não perseverou na sabedoria. Provérbios 12, 18 diz assim: alguns cujas... Veja a influência das palavras. Olha o poder deste versículo. Olha o poder e o peso da declaração deste versículo da palavra de Deus. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Meu Deus! Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Irmãos, para que serve uma espada? Para que serve uma espada? A espada é para matar, instrumento, é uma arma, instrumento mortífero. Espada dá golpes mortais, desfere golpes em todas as direções. Então há pessoas cujas palavras são mortais, matam a pessoa. Palavras de ódio, de amargura, palavras carregadas de maldições, palavras que denigrem
palavras que diminuem, que abaixam a autoestima de quem está ouvindo. Pessoas cujas palavras são como setas envenenadas. Você começa um dia bem, de repente você ouve uma palavra daquela pessoa que é como ponta de espada ou como uma ponta de uma lança, estragou o seu dia, acabou o seu dia. Alguém liga, alguém desconfia de você. Isto é uma palavra que mata. Desconfiar da honra de alguém, desconfiar da integridade de alguém. Quando se faz isso, você está matando uma pessoa. Você está fazendo essa pessoa perder a alma dela. E perder a alma é perder o ânimo. Há muitas pessoas na igreja que perderam já a sua alma, são salvas. Mas não é perder a alma no sentido de ir para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Perderam o ânimo. Elas não têm mais ânimo de servir a Deus, porque ouviram uma palavra e a sua alma foi amortecida. Sua alma foi estocada com uma palavra mortal e essas pessoas não estão sabendo se recuperar, se recobrar o ânimo. Pois em nome de Jesus, receba uma palavra de ânimo. Você é importante para Deus. Você é valioso para Deus. Não deixe que qualquer palavra abata o seu ânimo, leve você para o chão, leve você para a sepultura espiritual. Você é importante, tão importante para Deus, que Cristo morreu por você, que Cristo está no céu agora intercedendo por você à direita de Deus, nosso Pai. Ele é o seu advogado e vive para interceder por você. Você é o melhor de Deus. Você é a coroa da criação. Não deixe que nenhuma palavra bata você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossas palavras não devem ser palavras de morte. Palavras cujas pontas são como espada, como lança, mas sim como a dos sábios, né? Mas a língua dos sábios é saúde. A pessoa recebe uma palavra mortífera, tem um ataque de saúde, tem um problema de coração, tem um AVC, porque uma palavra que ouviu, ao mesmo tempo o outro dá uma palavra cuja língua é como uma árvore de vida, a língua saudável, cheia de vida, língua ungida pelo poder do Espírito de Deus. Peça isso, irmão. Peça isso, irmã, que Deus unja a sua boca, que Deus unja a sua língua. Jesus curava as pessoas com uma palavra. Às vezes a gente só libera uma palavra, a pessoa está pensando que aquela palavra é nossa. Não. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. A língua dos sábios é saúde. Quando você recebe uma palavra dessa, é curado. O outro libera uma palavra mortal, mata a pessoa. Mata às vezes mesmo. Mata mesmo. A pessoa se sente até mal. Mas o outro libera uma palavra, aquilo alegra o coração da pessoa. Enche, aformoseia o rosto da pessoa. Enche o coração da pessoa de graça. Que Deus nos dê pessoas cujas palavras sejam saúde, sejam saudáveis, sejam palavras curativas, palavras terapêuticas e não palavras mortíferas, como nós estamos vendo no nosso meio e nos arraiais cristãos. Vamos adiante. Palavras, outro tópico, palavras podem ser um manancial de vida. Olha aí, Provérbios 16, 24. Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Favos de mel, palavras doces, palavras suaves, palavras de elogio sincero, não é elogio barato, o elogio licencioso, o elogio sensual, não é isso não. Estou falando de palavras que valorizem. Trate o seu irmão como santo, como santa, como filho de Deus, como filha de Deus. Não é qualquer coisa, não. Não é o resto, o estrume. Não, de forma nenhuma. Você é filho de Deus. Você tem o nome escrito no livro da vida. Ouça palavras e procuremos falar palavras que curam as pessoas, que elevam a autoestima das pessoas. O povo está precisando disso. E nós devemos ter estas palavras e esta linguagem uns com os outros, para que nossa comunidade seja uma comunidade sarada, uma comunidade terapêutica, uma comunidade cujas as línguas das pessoas sejam árvore de vida e não uma água mortífera, água envenenada. Não é? A língua cujo coração é amargo é uma língua que é como a losna. A pessoa só fala de coisas ruins, só fala de coisas amargas. Casamentos são destruídos, tudo está ruim. Tudo está ruim, não elogia o companheiro, não elogia a companheira. Ora, como é que a coisa vai dar certo desse jeito? Como é que vamos para frente?
Não vamos, de forma nenhuma. Mude o seu linguajar, mudemos o nosso linguajar, tenha saúde na sua língua, torne suas palavras como favos de mel, palavras suaves, palavras de elogios, palavras de encanto, de doçura, tudo dentro do padrão de santidade, decência e respeito. Mas existem essas palavras, sim. Olha como Jesus tratava as pessoas. Filha, tem bom ânimo. Jesus não falava mulher, de qualquer... Não, filha. E a forma de falar, a doçura, a brandura, que nós precisamos aprender e praticar. Não podemos passar sem praticar essas coisas. Do contrário, estamos sendo fariseus. Muito bem. Temos aqui agora a sabedoria em temer e reverenciar o Senhor. Quarto item. Sabedoria em temer e reverenciar o Senhor. Provérbios 9, versículo 10. Existe outro versículo, nós vamos apenas mencionar esse aqui. Provérbios 9, versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Meus irmãos, não precisa ser muito inteligente, muito inspirado para dizer que nós vivemos numa época que o temor foi esquecido. O temor está esquecido. Nós achamos que devemos cultuar a Deus de qualquer maneira, não é? Nós chegamos para o culto e esquecemos que, ao entrarmos naquele lugar, naquele recinto, nós estamos entrando num lugar que é dedicado ao culto ao Senhor. E o Senhor é santo. A palavra de Deus diz no Salmo 95, versículo 7, versículo 8, aliás: adorai o Senhor vestido de trajes santos. E para todo lugar existe o traje adequado. E na presença de Deus, isso não é costume, não. Isso é biblicismo. Não é? Nós devemos adorar o Senhor da forma correta, com corações limpos, mãos limpas, mas corpos santos. Palavras santas, sim. Agora, se nós estamos exibindo sensualidade no nosso meio, ai da nossa adoração. É preciso temer ao Senhor. É preciso sabedoria. Porque também aí o nosso corpo ele deixa de ser uma bênção e passa a ser uma arma. Nosso corpo não deve ser uma arma para chamar a atenção do outro quanto à sensualidade. Devemos ter cuidado com isso. Se deve ter cuidado com isso. Tanto o homem como a mulher, vestir-se de forma honesta, de forma decente, de forma equilibrada. Há certas partes dos nossos corpos que, se expostas, vai chamar a atenção do corpo do outro sexo, da outra pessoa. E aí, amigo, amiga, querido irmão, querida irmã, não importa se você é casado ou não. Sua carne continua sendo carne. Não é? As inclinações carnais continuam em mim e em você. Então é preciso ter muito cuidado com isso. E se, ai de nós, se nós estivermos sendo instrumento de tropeço para o nosso irmão, seja em que área for. Então é preciso temer, ou seja, o que é temer a Deus? É reverenciar o Senhor, reverenciá-lo, é respeitá-lo, não é? Respeitar quando eu estou sozinho e respeitar quando eu estou em público. Entende? Caminhando para o final, o quinto item fala sobre a sabedoria e viver em família. Com o esposo ou com a esposa e vice-versa, e com os filhos. O primeiro texto fala sabedoria para com os filhos. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Uma das coisas mais difíceis é ter sabedoria em casa. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com os nossos familiares, com nossa esposa, nosso esposo, com nossos filhos, com nosso filho e com nossa filha. É extremamente difícil. Os filhos são diferentes, não são iguais. Têm comportamentos diferentes, sentem de forma diferente. E nós devemos amar os dois, os três ou os quatro, se alguém tem mais de um filho, com a mesma intensidade. Nós vimos a vida do patriarca Isaac, que teve dois filhos. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó, e ali houve uma falha dos pais. Isaac amava Esaú, porque ele é mais forte, atlético, valente, homem de guerra, homem de caça. Hoje diria que Esaú era o garanhão, era o mulherengo. Já Rebeca amava Jacó, homem pacato, homem de tendas, não gostava de cozinhar, não gostava de estardalhaço. E Isaac não gostava do tipo de Jacó.
Já Rebeca, o comportamento de Esaú com ela, como mãe, era um comportamento que era como vinagre nos dentes dela. Então, aí houve uma divisão na família. Então, é muito difícil lidar com os filhos, então é preciso pedir sabedoria a Deus e graça. Sabedoria não vem de livros, sabedoria não vem de livros distantes, sabedoria vem dos céus, vem do alto, e de pessoas mais experientes que aprenderam e que podem nos dar conselhos. Eu creio que eu posso dar alguns conselhos, porque eu já não sou tão novinho assim. Não é? E quero finalizar dizendo a sabedoria para com o esposo e para com o esposo, em que o apóstolo Pedro diz que o homem, ele deve viver a vida comum do lar com a esposa. Não é? Ele deve viver a vida comum do lar com a esposa. Nós não colocamos aqui o texto, mas vamos ler aqui para os irmãos. O homem deve viver a vida comum do lar, dando honra à esposa, à mulher, à esposa, mulher aqui no sentido de esposa, como o vaso mais fraco. Não é? O vaso mais fraco aqui não é desonroso. Como a mulher sendo psicologicamente, em alguns fatores, mais fraca. E fisicamente também. O homem tem mais músculos do que a mulher. Não é? Então, é nesse sentido que o apóstolo fala. A mulher deve ser protegida, deve ser amada. Não é? E o marido, ele gosta de ser respeitado. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, mulheres respeitem seus maridos e maridos amai vossas esposas. Não é? E Pedro diz que o homem deve viver a vida comum do lar com a esposa com sabedoria, dando honra à mulher, não é? Sendo brando perfeitamente. E a mulher deve ser submissa. A mulher deve ser cordata, não briguenta e por aí vai. Mas tudo isso, irmãos, para viver dessa forma, é preciso sabedoria. Não é? A mulher, com a sua sabedoria, ela pode ganhar um marido que não é crente, sem palavras, só com o seu comportamento, com sua vida cheia de temor a Deus, não é? Com o espírito submisso ao Senhor, ela ganha o seu marido. Agora, se ela é respondona, se ela é mulher raquete, ela recebe e dá uma raquetada, ela recebe uma palavra e devolve duas, ela não vai ganhar o seu marido. E vice-versa, o marido também não vai. Por isso que precisamos, urgentemente, e sem hipocrisia, nas nossas orações, joelhos, suplicarmos ao Senhor. Ó Senhor, dá-nos sabedoria, tem misericórdia de nós. Pai bendito, em nome de Jesus, dá sabedoria a cada um de nós, dos teus servos, pois precisamos para viver, para sabermos falar, para que não sejamos guiados pelos nossos sentimentos, mas que sejamos guiados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, professor Raimundo, por sua participação mais uma vez em nosso EBD. Meus irmãos, o autor termina dizendo o seguinte: o Criador fez tudo para a sua glória. O ano passado, os irmãos lembram quando nós estudamos o Gênesis? Há pouco tempo atrás, nós estudamos o livro do Gênesis. E agora nós estudamos a natureza de Deus no aspecto da criação, a qualidade da criação de Deus. E ele diz: toda a criação foi feita para a exclusiva honra e glória do Senhor nosso Deus. A variedade, quantidade, emoldura, o poder e a criatividade de Deus. O simples olhar de Deus faz a terra tremer e as poderosas montanhas fumegarem ao toque dos seus dedos. Meus irmãos, a obra toda ela é muito perfeita e Deus criou para que tudo isso pudesse ser para a sua honra e a sua glória, e é isso que nós devemos conservar e aproveitar e honrar a Deus e agradecer a Deus pela sua maravilhosa obra de criação. Meus irmãos, é isso que nós tínhamos para hoje, no domingo, a nossa EBD de hoje. Quero agradecer a todos e dizer que domingo que vem tem mais. Um grande abraço a todos. Até a próxima.